e amém. Good evening, everyone. Thank you so much for being here. Brincadeira, pessoal. Shalom. Vocês estão acordados? Shalom. Paz do Senhor, meus queridos. É muito bom estar aqui hoje à noite com vocês. Obrigado, pastor, pelo convite, ok? E aproveitando a oportunidade, quero também honrar a vida de vocês, nossos pastores. Eu, como filho da casa, sou muito feliz por ter crescido aqui, por ter nascido na fé aqui, resultado de um trabalho lindo que Deus colocou no coração de vocês. Então, eu honro a vida de vocês, eu amo vocês, e eu tenho certeza que eu tenho procuração para dizer isso por toda a igreja também. Então, que o Senhor continue abençoando vocês, esse ministério, fortalecendo e dando graça todos os dias. Amém? Meus irmãos, eu quero começar. Vamos lá. Deixa a tecnologia me ajudar aqui. Ok. Eu quero começar contando para vocês 3 histórias. A primeira história, e essa foi a história que trouxe essa ministração ao meu coração, é de um cachorro. Recentemente eu participei de um seminário para empreendedores. Nada a ver com o que a gente está vendo aqui hoje, mas tudo a ver ao mesmo tempo. E o professor, ele mencionou a história do cachorro dele. E quando ele contou essa história, quando ele tratou do tema que ele tinha para tratar, eu falei, esse cara está ministrando para mim. Ele não sabe, mas ele está ministrando para mim. A história é de um cachorrinho chamado Feroz. Feroz, um cachorro muito agitado. Quando saía para passear com o dono, em um determinado momento ele tinha um pico de energia e ele começava a correr atrás do rabo. E corria, até que ele cansava e colocava a língua para fora. E o meu professor, falando sobre metas, ele olhava para o cachorro e falava, para com isso, ô seu sem meta. E eu fiquei pensando, quantos de nós realmente não corremos muito? Nós nos esforçamos, fazemos muitas coisas, ficamos cansados, mas no final das contas, nós continuamos no mesmo lugar. E a gente entende aqui que movimento não é a mesma coisa que progresso. Estar em movimento, estar constantemente ativo, não significa progredir, não significa avançar. Essa é a primeira história. A segunda história, eu ouvi de um amigo e um professor aqui em Lagarto, que um dia em sala de aula os alunos estavam fazendo muita bagunça. E ele, muito estressado, saiu da sala, abandonou a sala de aula, entrou no carro e falou, vou para casa. E ele dirigiu para casa. Dirigiu. Quando ele menos espera, ele olha para a placa e vê, bem-vindo a Caueira. Meu Deus. Como o estresse pode levar uma pessoa a dirigir até a Caueira sem perceber? Ele simplesmente dirigiu. E aí ligou para a esposa, falou, amor, estou aqui na Caueira, vou aproveitar, vou tomar um banho de mar para ver se eu dou uma relaxada e volto para casa. E assim ele fez. Gente, vocês percebem como nem todo mundo que está perdido percebe que está perdido? Nem todo mundo que está sem direção percebe que está sem direção. E em um determinado momento, clica e você está bem longe de onde você gostaria de estar. Muitas pessoas, elas estão vivendo assim, num piloto automático, trabalhando, pagando contas, frequentando os cultos, cumprimentando pessoas, mas sempre no automático, sempre no piloto automático.
nunca param para se perguntar: para onde é que a minha vida realmente está indo? Será que eu estou dirigindo sem direção? Sem saber para onde é que eu estou indo? A terceira história, eu acho que muitos aqui conhecem, é de um autor chamado Lewis Carroll. E ele escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas. Quantos aqui conhecem esse livro? Já ouviram falar? Vocês devem lembrar então de uma cena onde Alice ela encontra um gato falante, né? E ela pede ajuda a esse gato. Ela vê vários caminhos, várias estradas que levam certamente a lugares diferentes, e ela diz: eu preciso de ajuda. Qual que é o caminho que eu devo tomar? E aí o gato devolve a pergunta: mas para onde é que você quer ir? O caminho vai depender de onde você quer ir. Ela diz: eu não sei para onde é que eu estou indo. E o gato então responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se não existe um alvo, se não existe uma direção, se não existe uma prioridade, não existe critério para decisão. Qualquer caminho serve. Eu posso ir para qualquer lugar, porque eu não tenho um objetivo definido. E eu pergunto a vocês: o que é que essas três histórias têm em comum? O que une essas três histórias, meus irmãos, é a falta de meta, falta de propósito, de direção. E eu pergunto mais uma vez: será que na minha vida hoje eu sou feroz? O cachorro que corre incessantemente, incansavelmente atrás do rabo? Será que eu sou o professor que dirige sem perceber para onde está indo? Ou será que eu sou Alice, para quem qualquer caminho serve? Hoje vamos falar sobre uma vida com direção. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Se vocês puderem colocar na projeção também. Thank you so much. Ok. Encontraram? Filipenses 3, 13 e 14. Diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele estava no cativeiro, ele estava preso na sua primeira prisão em Roma. E é curioso pensar que um homem preso, cativo, escreve uma carta para falar de gratidão, de alegria, de unidade e de perseverança. É muito curioso essa passagem, porque Paulo ele não está falando simplesmente de um desejo que ele tem, uma vontade: que sonho um dia seria chegar no céu, que maravilhoso simplesmente seria chegar, encontrar o meu Deus. Quem sabe, né? Quem sabe um dia eu realizo esse sonho? Não. Paulo aqui, ele não está falando de um sonho, ele está falando de um objetivo que ele tem, ele está falando de uma meta. Amém? Paulo expressa nesse momento que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele vive, estava subordinado a um propósito principal. Qual era? Agradar a Cristo e alcançar o prêmio celestial. Toda a vida de Paulo, tudo aquilo que ele fazia, está descrito nessa meta, nesse objetivo. Vamos dar uma olhadinha no que é que ele falou. Ele disse: não penso que eu mesmo, apóstolo Paulo, já o tenha alcançado. E me chama a atenção, que curioso é a humildade do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, missionário, plantador de igrejas, autor de cartas inspiradoríssimas, conhecedor da palavra, não tenho alcançado.
ainda assim, apesar de todas as coisas que ele já tinha vivido, ele reconhece que ainda não tinha alcançado aquilo que ele buscava, meus irmãos. Então, vejam que falta, que homem cheio de convicção de que ele realmente precisava prosseguir, de que realmente ele precisava fazer mais, que ele precisava ir além para alcançar o seu objetivo final. Se Paulo simplesmente imaginasse que ele tinha chegado, ele pararia de crescer, ele pararia de fazer. E muitas vezes assim nós fazemos. Nós nos apegamos a coisas que já aconteceram e achamos que está tudo bem. Não, mas já aconteceu, eu já fiz, está suficiente. Paulo via muito mais, muito mais. Nós percebemos aqui um homem esvaziado de religiosidade. A religiosidade, ela muitas vezes pode produzir uma aparência de maturidade, mas essa aparência de maturidade, ela impede a transformação. Quando eu reconheço que eu preciso avançar, eu reconheço que eu preciso ser transformado, eu reconheço que o Senhor, Ele precisa fazer algo novo constantemente na minha vida, para que constantemente, renovado em sua presença, eu possa experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Então esse é o primeiro passo. Se queremos prosseguir em direção ao alvo, precisamos admitir que ainda não completamos essa jornada. Eu pergunto a vocês, existe alguma coisa, alguma área, na minha ou na sua vida espiritual, em que nós paramos de crescer, porque achamos que é suficiente, que o que aconteceu até aqui é completamente suficiente e eu não preciso fazer mais? Se a resposta for sim, a hora da mudança chegou. Hoje eu reconheço que eu preciso fazer mais, que existe muito mais no Senhor. Amém? Ele continua, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O passado não pode dirigir o meu futuro. Eu preciso ser livre das amarras do passado. Paulo, ele tinha sim motivos para viver preso no passado, como eu creio que muitos hoje têm motivos para viver preso no passado. Paulo foi um perseguidor, ele foi um pecador, mas ele também foi um conquistador de almas, foi um homem que teve prestígio. Por que eu menciono as duas coisas? Porque tanto coisas boas quanto coisas ruins, elas podem nos prender ao passado. A vergonha daquilo que nós fizemos, ela pode nos prender, tanto quanto os sucessos que nós tivemos no nosso passado podem nos prender, e nós viramos simplesmente pessoas que são saudosistas, pessoas que amam o passado e querem sempre viver apegados a ele, e decidem estacionar, e decidem não ir além. Mas ele decidiu seguir em frente. Em João capítulo 8, versículo 34, Jesus diz: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus, ele vem para nos libertar. O passado não pode ter mais autoridade na minha vida e na sua vida do que a graça de Deus. Eu vou dizer isso mais uma vez: o passado não pode ter mais autoridade na minha e na sua vida do que a graça de Deus. O Filho os libertou e verdadeiramente vocês são salvos, vocês são livres para avançar, vocês são livres para prosseguir. Portanto, não permita que o passado os acuse, não se permita estacionar, mas prossiga, assim como Paulo fez. E eu pergunto:
nós estamos realmente vivendo uma etapa do processo, daquela mesma meta que Paulo tinha, de chegar ao céu, de receber o prêmio celestial? Estamos vivendo uma etapa desse processo, ou estamos simplesmente vivendo os acontecimentos, reagindo ao acaso? O que acontecer, aconteceu. Quem tem metas, vive de propósito. Quem não tem uma meta bem estabelecida, vive de circunstância. Que hoje o Senhor nos mostre como chegar lá. Que hoje nós seguremos na mão do Senhor e digamos: Senhor, eu quero caminhar contigo rumo ao meu objetivo final. Eu não quero viver mais no escuro, eu não quero mais viver sem saber para onde ir, mas eu decido caminhar com o Senhor. Eu decido priorizar o teu reino e viver a plenitude dos seus sonhos na minha vida. Amém? Precisamos de um planejamento espiritual, meus irmãos. Eu pergunto a vocês: será que nós estipulamos metas, submetas, para que nós alcancemos o nosso alvo? Será que nós temos metas de oração? Temos meta de leitura da palavra? A igreja tem meta de leitura da palavra. Eu estou seguindo essa meta de leitura? Será que eu tenho meta de serviço na casa do Senhor? Eu tenho meta de evangelização, de quantas pessoas eu quero ganhar para Cristo, de quantas pessoas eu quero ministrar e fazer com que o evangelho ele seja conhecido? Eu ouvi uma história de uma irmã crente que trabalhou 20 anos em um lugar. E depois de 20 anos ela entrou no trabalho cantando um louvor. E uma colega que trabalhou com ela no mesmo período de tempo falou: eu conheço esse louvor, eu aceitei Jesus. E aí ela falou: ah, que bom, minha irmã, eu também sou crente. Ela falou: você é crente? Você é crente? Eu morria e não sabia. 20 anos com uma pessoa ao lado. E aquela pessoa nunca tinha falado de Jesus. O quão sério isso é? O quão séria é a expressão eu morria e não sabia? Quantas pessoas estão morrendo lá fora e não estão conhecendo a Jesus porque nós não estamos cumprindo o nosso papel onde o Senhor nos tem colocado? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos estabelecer metas na nossa vida espiritual. Paulo continua dizendo: eu prossigo para o alvo. Repitam isso comigo: eu prossigo para o alvo. A palavra aqui é prossigo. Prossigo é um verbo de ação, é um verbo de movimento. Eu dou aula de inglês, então eu sempre falo isso para os meus alunos. Quais são os verbos de movimento? Prossigo é um deles. A fé, meus irmãos, é movimento. A fé não é estática. A fé não é parada. A fé, ela exige movimento. Ela exige prosseguimento, e não qualquer tipo de prosseguimento, porque lembrem que nem todo movimento é progresso. Movimento com uma direção. Isso é fé. Paulo ele não está dizendo eu observo o alvo, eu admiro o alvo. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. Ele não está dizendo isso. O que é que ele está dizendo? Eu prossigo, eu me movo, eu caminho, eu ajo, eu tomo uma atitude, eu tomo uma decisão de caminhar, de chegar aonde eu quero chegar, de chegar onde o Senhor me prometeu que eu chegaria. Eu me apego às suas promessas e eu caminho seguro, confio que o Senhor me conduzirá.
É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que prossegue. Existe um passo de obediência que precisa ser dado. E o seu passo não pode ser dado por mim. Eu vou dizer isso de novo, o seu passo não pode ser dado por mim. Você não pode dar o meu passo. Eu sou autorresponsável pela minha chegada. O Senhor já abriu as portas. O Senhor já me convidou. Mas eu preciso decidir caminhar. Vocês lembram que na semana passada, Arison, ele trouxe a palavra aqui? Cadê Arison? E sobre o que ele falou? Você não é todo mundo. E eu amei essa palavra. Quando eu estava refletindo sobre isso aqui, eu me lembrei, meu Deus, quantas vezes nós deixamos de caminhar, porque pessoas ao nosso redor, elas caminham para direções contrárias. Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer, porque pessoas estão caminhando em outras direções. E aí me vem a imagem, vocês devem lembrar daquela introdução do The Chosen, onde vários peixinhos estão nadando em uma direção, mas aquele um peixinho, ele muda a rota. Ele fala, não, eu vou por aqui. E de repente, outros peixinhos começam a acompanhar. E outros, e outros, e outros. Assim também é promessa do Senhor na sua vida. Eu quero te dizer, se você chegou aqui hoje, numa situação onde você não prossegue, onde você decide não caminhar, porque pessoas ao seu redor não fazem o mesmo, isso é quebrado aqui hoje em nome de Jesus. E nós profetizamos que em nome de Jesus, pessoas seguirão você, conforme você caminha em direção ao alvo. E quando você conquistar o prêmio celestial em Cristo Jesus, você também verá pessoas que foram fruto dessa decisão que você toma hoje. Pessoas da sua família, pessoas do seu ciclo de amizade, pessoas da empresa que você trabalha, pessoas que você nunca imaginou que poderiam aceitar a Jesus, mas que conheceram através de um lindo testemunho da sua vida. Eu encorajo vocês hoje, meus irmãos, a fazerem diferente. Vamos fazer diferente. Duas palavras para que nós possamos de fato prosseguir. A primeira é persistência. Persistência é a capacidade de continuar tentando alcançar um objetivo, uma meta, mantendo o foco e o esforço, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar das falhas. A diferença, muitas vezes, entre quem vence e quem não vence, não é o talento, é a persistência, é a perseverança. Quantas vezes nós deixamos sonhos serem simplesmente sonhos e não objetivos, porque nós desistimos no meio do caminho? Será que o mesmo vai acontecer na minha caminhada rumo aos céus? Ou será que a minha caminhada precisa refletir as minhas submetas, as minhas outras ações? Se eu for uma pessoa comprometida a transformar os meus sonhos em objetivos, assim também será com o meu objetivo final. Amém? A segunda palavra é comprometimento. Comprometimento é a responsabilidade de quem assume um objetivo. Comprometimento é continuar mesmo quando a emoção acaba, mesmo quando a vontade não existe. Na oração de sábado eu ouvi o pastor falando: mas eu tenho lido a Bíblia há 35 anos, pastor.
38 anos. Há 38 anos eu tenho lido a Bíblia. Todos os anos, muitos anos, mais de uma vez. E eu pergunto a vocês, isso é ou não é comprometimento? Comprometimento com aquilo que é ordenança do Senhor, com aquilo que é mandamento. Conhecereis a verdade. E eu pergunto, será que em 38 anos, todos os dias, o pastor ele teve vontade, fervor, em todos os dias do ano para ler a palavra? Teve, pastor? Mas há 38 anos o senhor tem feito isso. Que incrível. Em Provérbios 4, 25 a 27, diz: olhem sempre para frente. Mantenham o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Meus queridos, quem conhece o alvo não desperdiça energia com distrações. Quem conhece o alvo sabe o que tem que fazer. Quem conhece o alvo está decidido a trilhar. E quando essas distrações elas aparecerem no caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Digam isso comigo, nem para a direita, nem para a esquerda. Digam isso mais uma vez, eu vou caminhar. Diga mais forte, eu vou caminhar rumo ao meu objetivo, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para ganhar o prêmio do chamado. Se é para aplaudir o Senhor, que aplauda mais forte, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Para ganhar o prêmio do chamado celestial. O prêmio do chamado celestial. O tão sonhado prêmio. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Nós temos cantado aqui. E eu tenho visto pessoas se derramando ao cantar isso. Que maravilha. A maior meta da vida de Paulo. E eu tenho certeza que é a maior meta da vida de todos nós aqui. Amém? Essa é a minha maior meta. Essa é a meta de vocês? Amém, amém. E aqui, pessoal, quando nós olhamos para esse objetivo final, eu percebi que o que o pastor sempre fala aqui é verdade. O mundo, ele tem copiado muita coisa que o Senhor já falou em sua palavra. Existe um conceito na administração para definir o que é uma meta bem consolidada, uma meta bem elaborada. É um conceito chamado de meta inteligente, ou SMART, do inglês. E por que eu falo em inglês SMART? Porque a meta SMART, ela é um acrônimo. Cada letra da palavra SMART, S-M-A-R-T, cria uma palavra nova para definir a efetividade daquela meta. Deixa eu explicar para vocês. A letra S de SMART significa específico, specific do inglês. A letra M significa mensurável, uma meta que eu consigo medir. A de alcançável, eu consigo alcançar aquela meta. R de relevante, aquela meta realmente importa. E T de temporal, eu tenho um prazo para alcançar aquela meta. E por que eu digo que o mundo ele copia o que o Senhor já falou na sua palavra? Porque é exatamente o que a gente tem aqui. A meta de Paulo é uma meta SMART. Ela é muito específica. Paulo ele não está dizendo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero melhorar. Não. Ele está dizendo, eu quero
alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele define, ele expressa qual que é a meta dele. E ele define também quais são as submetas que ele precisa para chegar lá. Ora, todos nós, como eu falei, temos essa meta de chegar e receber o prêmio celestial. Mas o que é que temos feito, de fato, para chegar lá? Precisamos ter essas submetas. E quando eu estava pensando nessas submetas, eu lembrei de um projeto que foi feito no Mício, né? O grupo do pastor Edson, Ivna, eles começaram um projeto muito legal na matéria de implantação de igrejas, que foi lecionada pelo pastor Rodrigo. E nessa matéria do Mício nós aprendemos os passos para formar uma nova congregação. E assim nós fizemos na atividade prática. O grupo começou procurando uma pessoa de paz. Encontrada essa pessoa de paz, eles começaram a organizar células e convidar pessoas. E aí pessoas foram chegando, aos poucos, mais convite, semanas foram passando e eles foram investindo naquela etapa do processo. A célula foi crescendo, mais pessoas foram chegando, Jesus foi sendo conhecido e hoje nós temos uma congregação na Colônia 13. Eu não sei se isso te alegra, mas isso me alegra demais. Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Glória a Deus, porque isso é resultado de um planejamento que tem um objetivo claro, que no fim das contas culmina com a salvação. A meta de Paulo, ela era mensurável. Como medir que Paulo de fato estava caminhando para aquilo que ele queria, para aquilo que era objetivo para ele? Evidências de transformação. É assim que eu sei que eu estou chegando lá. Mais obediência, mais santidade, mais amor, mais serviço, mais semelhança com Cristo. Conforme eu avanço no conhecimento, no entendimento da palavra, na dedicação, na minha entrega ao Senhor, mais eu me aproximo do cumprimento do meu objetivo. A meta, ela era alcançável, completamente alcançável, não pelas próprias forças, mas pela graça de Deus. Deus nunca chamou ninguém para lugar algum, sem também fornecer todos os recursos necessários, para que aquela pessoa alcançasse o objetivo. E eu quero dizer para você nessa noite, se Deus te chamou aqui hoje, é porque Ele já te capacitou. Ele já te capacitou com todas as ferramentas que você precisa para cumprir o seu chamado. Ele já te capacitou com todas as ferramentas que você precisa para alcançar o prêmio celestial em Cristo Jesus. Você tem a palavra nas suas mãos. Use a sua espada. Vista-se da armadura de Deus. Tudo o que você precisa já está disponível. E você é completamente capaz, em Cristo Jesus, de cumprir o seu chamado. Eu quero que vocês não tenham dúvidas em relação a isso, meus irmãos. Vocês são capazes. Independente do que outras pessoas disseram a respeito de vocês, o Senhor, Ele diz: vocês são capazes, porque eu os capacitei. A meta, ela precisa ser relevante. O que é que mais importa para mim? Vocês já se fizeram essa pergunta? O que é que mais importa para mim? A resposta está na sua agenda. A resposta está naquilo que você faz. Se aquilo que você tem manifestado mostra que você prioriza
o chamado celestial. Então sim, o chamado celestial ele é relevante para você. Mas o contrário também é verdade. E eu sei que é duro dizer isso. Mas se as minhas atitudes, elas não revelam a Cristo, o céu, para mim, não é relevante. Se o céu é relevante, as minhas escolhas demonstram isso. A forma como eu lido com o meu tempo demonstra isso. A forma como eu lido com as minhas finanças demonstra isso. As minhas prioridades demonstram isso. Será que a meta é realmente relevante para mim? Eu convido vocês à reflexão. E finalmente, um fator muito curioso aqui é o fator temporal. Nós temos uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante. Mas ela é mensurável. Qual é o tempo? Qual é o tempo que eu tenho para chegar, para atingir a minha meta? Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Temos uma meta, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos para alcançá-la, meus irmãos. Por isso, é importante que nós não adiemos mais a nossa preparação. Eu vou dizer isso mais uma vez, é importante que nós não adiemos mais a nossa preparação. É por isso que hoje eu me uno à voz de João Batista. E eu digo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim, eu digo isso para quem tiver ouvidos para ouvir. Arrependam-se, convertam-se dos seus caminhos. Toda meta exige uma decisão. Paulo decidiu, os discípulos decidiram, heróis da fé decidiram. Quantas pessoas já decidiram? Nós também precisamos decidir. E como dissemos, eu não posso decidir por você. Você não pode decidir por mim. A salvação, ela é pela graça, como sabemos. Mas a resposta ao chamado é pessoal. O Espírito Santo, ele não vai pegar você à força e vai fazer com que você caminhe, não. O Espírito Santo é cavalheiro. Em vez disso, ele te convida. Ele te estende a mão. E ele diz, vamos, meu filho, eu vou te mostrar o caminho. Hoje, você faz diferente. Porque você não pode viver da fé dos seus pais. Você não pode viver da fé dessa igreja. Você não pode viver da fé dos pastores. Eu preciso responder a Cristo pessoalmente. Eu e Cristo. Coloque-se de pé nesse momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero que você se pergunte, qual tem sido o alvo da minha vida? Será que o louvor que eu cantei mais cedo é realmente verdade para mim? Meu alvo é Cristo? Será que as minhas atitudes refletem que de fato meu alvo é Cristo? Eu estou avançando ou simplesmente me movimentando, gastando energia? Será que eu estou vivendo no automático? Ou eu sei para onde é que eu estou indo? Será que eu estou correndo em círculos? Estou caminhando em direção a Cristo? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por tua palavra que nos confronta,
mas que nos dá esperança. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar para nós, e hoje nós podemos olhar para Ti, e sabendo que podemos Te seguir, alcançaremos o prêmio do chamado celestial que há em Ti. Sabemos, Senhor, que podemos confiar em Ti, que podemos, Senhor, segurar nas Tuas mãos e caminhar sobre as águas, viver o impossível em nossas vidas. Por isso Te pedimos, Senhor, guia-nos na vereda da Tua justiça, por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos passos sejam certeiros, que não sejam passos, Senhor, que simplesmente vagueiam e não sabem para onde vão, mas que haja segurança no nosso caminhar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua verdade, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o Teu falar a nós. Ministra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho um convite. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite para vocês. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não deu o primeiro passo, e que nessa noite entende, eu preciso caminhar rumo ao meu alvo, rumo ao chamado que Deus tem para mim. Se você é essa pessoa, eu te convido a levantar a sua mão. Eu quero ver a sua mão levantada. Se houver aqui alguém essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor, render a Ele todos os seus planos, a igreja esteja orando, eu convido você a tomar essa decisão hoje. Não sinta vergonha, cadeias são quebradas nesse momento e você é livre para decidir. Se há alguém aqui nessa noite, eu convido você, levante a sua mão. Se não houver, nós vamos seguir. Amém. Ficamos felizes que todos tomaram essa decisão já. Mas eu tenho um segundo convite. Se você já entregou a sua vida a Jesus, houve mãos levantadas. Perdão, eu não vi. Venham aqui, venham aqui. A igreja esteja orando, amém? Quantos anos vocês têm? 8 anos? 10 anos? 11 anos? Quando eu tinha a idade de vocês, eu estava aqui nesse lugar. Aquele cara ali, ó, o pastor Sid Clay, ele ministrou a minha vida quando eu tinha a idade de vocês. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Do dia que eu aceitei Jesus, do dia que eu convidei Jesus para morar no meu coração, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu digo para vocês que hoje começa uma nova história na vida de vocês, na vida da família de vocês, nos sonhos que vocês tiverem, nos projetos. Eu digo a vocês, confiem, não se desviem. Essa casa também é a casa de vocês. Vocês têm aqui uma família. Onde eu encontrei um dia uma família, vocês têm uma família aqui também. Nós queremos, como igreja, amar vocês, ensinar vocês no caminho do Senhor. Eu quero orar com vocês. Posso? Senhor, nós te agradecemos pela vida dessas crianças. Te agradecemos, Senhor, pela decisão que eles tomam hoje. Nós sabemos, Senhor, que ela não será em vão. Nós sabemos, Senhor, que o Deus que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Senhor, nós entregamos essas crianças em Tuas mãos. Consagramos a Ti, Senhor, os seus futuros, os seus planos, os seus sonhos, e dizemos: Espírito Santo, fala com eles.
Se revela, Senhor, diariamente a eles, que eles cresçam, Senhor, no conhecimento, na sabedoria do Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre eles o Teu Espírito, para que eles cheios sejam impactantes, contagiantes, Senhor, nessa geração. Nós os lançamos como flecha no mundo corrompido, que a luz deles brilhe e que as pessoas vejam o Teu amor, a Tua vida manifestada através da vida deles. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essas vidas e Te louvamos, porque sabemos que é apenas o início de grandes coisas que eles viverão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Olha ali, você é amado, você está em casa. Essa é a casa de vocês. Amém. Mas como eu falei, eu tenho um segundo convite. Se você já tomou essa decisão, mas você precisa colocar uma pedra e dizer: hoje é um marco. Hoje eu ponho uma pedra e de hoje em diante a minha caminhada será diferente. De hoje em diante eu digo não às distrações. Eu digo não a coisas que há muito tempo me perseguiam e eu não conseguia deixar. Eu elevo os meus olhos para os montes e vejo de onde vem o meu socorro. Eu seguro nas mãos do meu Salvador e decido colocar os meus pés sobre as águas. E eu caminho em ousadia, sabendo para onde eu vou e sabendo quem me guia. Se há alguém aqui nessa noite que precisa fazer essa mudança na sua vida com Jesus, eu convido você à frente, que eu quero orar junto com você. Há alguém aqui? Se tem, venha. Não deixe que o medo ele te trave. Não deixe que as cadeias elas te prendam. Se você é essa pessoa, não tenha medo. Não tenha medo. O amor lança fora todo medo. Esse é um amor contagiante. Será completado. Esse é um amor transformador. Entenda isso nessa noite. Se você precisa, venha. Corra para os braços do seu Pai. Faça diferente hoje. Faça diferente hoje. Em nome de Jesus. Pastor. Espírito de Deus, Espírito Santo, nós te glorificamos por essa noite, porque o Senhor nos falou que Tua palavra não volta vazia. Tua palavra prospera. Tua palavra prospera. E nós declaramos o nome de Jesus. Declaramos, Pai, o nome de Jesus, direcionamento de uma forma muito específica na vida de cada um dos Teus filhos. Nós profetizamos que o passado não irá prendê-los, não irá deter aquilo que o Senhor tem nas suas vidas. No poderoso nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Nós declaramos, ó Deus, Senhor, uma nova força, uma nova graça, um novo derramar, Senhor, do Teu Espírito sobre essas vidas. No poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetizamos o Senhor levantando, Deus, um povo com fome, com sede, um povo, Senhor, sedento cada vez mais, um povo, Senhor, que corre
mas não sem direção. Corre, ó Deus, na direção do Teu Espírito. Corre com algo específico, propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Profetizamos, Senhor, sobre essas vidas. Profetizamos sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. O despertar do Senhor. Hoje declaramos o Senhor fazendo coisas novas acontecendo, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Deixa eu te dizer só uma coisa que Deus colocou no meu coração para falar com você nessa noite. Essa semana eu vi algo na internet que eu pensei que era IA, mas não era. Eu acho que vocês viram 2 homens levantando uma moça e jogando num abismo, jogando de uma ponte de 40 metros de altura. Essa imagem é chocante. É uma imagem chocante. Quem dera que tivesse sido IA, mas não era. Eu fico pensando na família dessa moça. Mas o que Deus ministrou meu coração e mandou te dizer é o seguinte. Primeiro, eu quero te dizer, eu não acho que foi de propósito. Eu creio que foi negligência. Foi erro deles. E eles vão ter que assumir o erro. Mas não creio que eles tiveram a intenção de matar aquela moça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas o Senhor está mandando dizer para você o seguinte, que tem muitos colegas seus que ainda que não estejam com intenção, eles estão te jogando no abismo. Tem muitos colegas seus que não, ainda que eles não tenham intenção, eles estão jogando você no abismo. E Deus está dizendo, não, saia disso, saia disso, saia disso. Saia disso. Deus não chamou você para ser elevado pelo mundo, para ser jogado. Deus chamou você para ter direcionamento, para que você seja alguém que vai influenciar, que vai tocar vidas, amém? Deus chamou você, Deus chamou essa igreja, é um chamado muito forte. E o Senhor mandou dizer isso para você, em nome de Jesus. Tanto vocês aqui na frente, como o pessoal do corredor da igreja, fecha os corredores, dê as mãos, tanto aqui na frente como aí nos corredores, por favor. Amém. Se alguém vai te levantar, que não seja para te jogar no abismo, que seja para colocar a tua vida no altar de Deus, que vai levantar você em oração e vai dizer, vou colocar ele no altar, vou colocar essa vida no altar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tenha medo, não tenha medo não, deixa Deus agir. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite, queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer pelo que o Senhor está falando a cada coração aqui nessa noite. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus, que o Senhor mesmo sopre poderosamente sobre o teu povo, que cada coração aqui, Senhor, que cada coração aqui seja queimando de amor, de o desejo de se render totalmente ao Senhor. Profetizamos no poderoso nome de Jesus um renovo, uma graça, um óleo fresco sobre a cabeça dos teus filhos, para que eles façam diferença e eles corram com perseverança. Abençoamos o teu povo dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não saia correndo, ali do lado tem um cafezinho para você tomar com a gente. Pode dar um abraço, abraça aí pelo menos umas 10